Fux vira relator de ação que tenta tirar Bolsonaro da prisão. Eu quero comentar com vocês isso aqui que está circulando para todo lado, publicado hoje, está acontecendo, uma euforia danada. Eu vou te mostrar agora o que a mídia escondeu de você, que Alexandre de Moraes fez, que Fux comprovou e que a mídia abafou. E eu fiquei estarrecido quando eu descobri o que foi escondido e você vai ficar horrorizado com as injustiças de Alexandre de Moraes que estão sendo escondidas pela mídia. Desde o começo, nós lutamos pela anistia ampla, geral e restrita, assim como o presidente Bolsonaro pediu. Afinal de contas, as pessoas não deveriam estar na cadeia. Mas a gente sabe que a política existe o ideal e existe também o possível. Hoje eu recebi a informação de que o Bolsonaro deu ok, ele deu o aval, ele pediu para que nós votássemos um projeto que reduzisse as penas. Primeiro ponto, isso é uma atitude muito nobre do Bolsonaro, porque afinal de contas, ele poderia simplesmente dizer, não estou dentro do bolo, né, de libertar, então eu vou pedir para vocês votarem contra. Mas não, mesmo preso, mesmo sobre, enfim, uma prisão injusta, desproporcional, 27 anos por um golpe, enquanto, né, pessoas aí cometem escândalos, inclusive agora, né, bilionários, saem em uma semana da cadeia. É, nação brasileira, que Deus abençoe sua vida, sua família. Estou muito feliz hoje, meu amado, por essa boa notícia que o Brasil está recebendo. Os nossos amigos patriotas, meu amado, que estão presos, em breve vão ver suas famílias. Meus queridos, eu sou o Bispo William Santana. Quem me conhece sabe que eu sempre participei de todas as manifestações dos QGs na Paulista. Meus amados, eu não sou um patriota que fico aqui atrás de uma câmera, sempre lutei pelo Brasil. E hoje, essa notícia maravilhosa que o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro pode ser solto e os nossos amigos patriotas vão voltar para casa. Oh, glória a Deus! Fux detona o sistema. Ordem de prisão explode em Brasília. Nós acreditamos, meu amado, que o Brasil vai ser livre. E essa notícia é muito boa, quando tudo parece perdido, mas não está. Mas sabe por quê? Porque eu e você oramos e jejuamos. Eu não sou patriota de YouTube, sou patriota porque estava envolvido, fiz parte da intercessão do Planalto. Nós oramos muito pelo Brasil. Então, meus queridos, eu jamais vou estar aqui manipulando, enganando, como alguns estão enganando, manipulando, falando que é patriota e não são patriotas, porque falar sobre o Brasil, falar sobre política ou falar que são patriotas virou moda no YouTube. Veja agora o que foi anunciado. É muito importante você ficar até o final, compartilhe o nosso conteúdo, dê seu like. Lembrando que infelizmente eu tinha levado um strike de um rapaz de direita, mas graças a Deus que foi retirado esse strike, só que o meu engajamento caiu muito. Eu, Bispo William Santana, estou orando pelo Brasil, estamos orando por essa nação e vamos ser livres dessa ditadura. Fux detona o sistema. Veja esta boa notícia. Fux vira relator de ação que tenta tirar Bolsonaro da prisão. Eu quero comentar com vocês isso aqui que está circulando para todo lado, publicado hoje, dia 8 de dezembro de 2025. O que está acontecendo, uma euforia danada. E aproveitar para falar também sobre o conflito entre Alexandre de Moraes e o Lula. Eu sabia que esse dia ia chegar, que os interesses iriam divergir e a briga iria acontecer. E parece que está mais próximo do que a gente imagina. Mas primeiro vamos falar disso aqui, ó. Fux é o relator da ação que tenta tirar o Bolsonaro da prisão. O que está acontecendo? Para quem me acompanha aqui já sabe, né? De um habeas corpus que foi protocolado por uma advogada que não integra a defesa do Bolsonaro. Esse habeas corpus caiu lá para a turma que tem o mínimo de senso de justiça, que tem o Fux, que tem o Nunes Marques e também que tem o André Mendonça, além do Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E aí o Dias Toffoli foi o relator. Ele negou todos os pedidos, falou que a advogada não integra a defesa do Bolsonaro, que iria atrapalhar, que não seria bom, e negou. Ela fez um agravo regimental, ele negou esse agravo regimental, só que a advogada, ela não desistiu, e agora ela entrou com uma nova ação, né, depois do agravo regimental ser negado. Ela entrou novamente com uma revisão agora, e esse recurso, né, essa revisão caiu para o Fux. O que ela pede no habeas corpus? Incompetência absoluta do STF para julgar o Bolsonaro, que inclusive é tese do voto do Fux.
é tese do voto do Fux. O Fux, no seu voto, ele falou da incompetência do STF porque Bolsonaro não tem foro privilegiado, os outros acusados não têm foro, e inclusive ele diz o seguinte: se está julgando o Bolsonaro como se ele tivesse foro, esticando o foro privilegiado dele, ele está sendo julgado como presidente, então ele não deveria ser julgado na turma e sim pelo plenário. Enfim, o Fux detonou no voto dele. E agora tem esse habeas corpus tramitando lá, e esse recurso, essa revisão, caiu nas mãos dele. Sinceramente, acho difícil isso aqui prosperar, porque o Fux teria que comprar uma briga gigantesca. Tudo pode acontecer, gente, tudo pode acontecer. O André Mendonça é favorável à tese, o Nunes Marques é favorável à tese, analisando votos anteriores, e o Fux é favorável à tese. Agora, se ele vai atropelar o Dias Toffoli, se ele vai atropelar a turma do Alexandre de Moraes, se ele vai pôr para arrebentar e ligar o F, né, se é que vocês me entendem, e fazer o que deve ser feito, eu já não sei. Né, ainda mais de um habeas corpus que é de uma advogada que não integra a defesa do Bolsonaro. E essa mulher, ela já fez mais do que a classe política inteira. Porque esse habeas corpus dela cair lá na turma do Fux e do André Mendonça e do Nunes Marques já foi uma vitória gigantesca. Porque todos os habeas corpus que forem protocolados vai cair nessa turma. Eu já falei sobre isso, quem me acompanha sabe. Ela ficou sendo a turma preventa, a turma responsável pelos habeas corpus do Bolsonaro. Então, a chance disso aqui dar certo uma hora é grande. Se vai dar certo agora, eu não sei. No momento, está nas mãos do Fux. Vamos aguardar aí, mas sem muita euforia, tá? Sem muita euforia. Muita gente eufórica compartilhando isso aí. Vamos aguardar porque existe no STF ali uma liturgia, um respeito para não atropelar colega. E o Dias Toffoli veio nessa. Agora, quando for um habeas corpus protocolado pela defesa do Bolsonaro, já não sei. Mas também não estou garantindo que o Fux não vai fazer, né? Então, vamos aguardar. É sim uma possibilidade. Agora vamos falar aqui desse conflito, né? Alexandre de Moraes apoia Alcolumbre contra Messias e fica isolado no STF, mas preocupa Lula. O que está acontecendo, gente? A indicação do Lula para o STF está causando o maior constrangimento e divisão. Porque o Lula enfrentou o Centrão, falou que quem indica ministro para o STF é ele, não é presidente de Senado, e enfrentou o Davi Alcolumbre, porque o Davi Alcolumbre, todos sabem, o Centrão quer o Pacheco. Hoje todo mundo quer dominar o STF, né? Quem não quer dominar o poder que manda no Brasil, né? O poder que está mandando no Brasil, todo mundo quer dominar. Então o Centrão quer indicar o Pacheco para o STF. E o Lula peitou, enfrentou, falou que não, é o Messias, o Bessias, né? Office boy da Dilma e pronto. E aí, isso aí causou um atrito, o Alcolumbre rompeu com o governo, não atende mais ninguém, e o Alexandre de Moraes, ele está buscando o que agora? Sua salvação. O Alexandre de Moraes está buscando salvar a sua pele. E olha só, hein, o paladino da democracia para os petistas e para a esquerda pode se tornar o seu maior inimigo. É isso mesmo, gente. Agora o Alexandre de Moraes está contra a indicação do Messias e a favor do Alcolumbre. E ele joga isso aí de uma maneira muito estratégica. Por quê? A única saída para salvar o Alexandre de Moraes é se juntar ao Centrão, porque senão em 2027 ele vai tomar o impeachment. E é por isso que a gente tem que trabalhar para que o parlamento não seja do Centrão. Eu falei e repito, vou ficar 24 horas lutando contra o Centrão no parlamento. Não dá, não dá. Porque senão, lá na frente, o Centrão, que já está recebendo aí o apoio do Moraes, o Moraes quer o Pacheco para agradar o Alcolumbre, para agradar o Centrão, para que o Centrão possa blindá-lo. Então está muito claro a jogada do Alexandre de Moraes e para isso ele chuta o Lula, não tá nem aí pro Lula. Essa turma não tem amor, não tem lealdade, é poder e dinheiro. E agora, quando, repito, né, os interesses vão se divergindo, cada um vai para um lado, o Alexandre de Moraes vai cuidar do dele, e se precisar atropelar o Lula, ele atropela. Agora, ele ficou isolado no STF. Por quê?
porque o Lula tem maioria esmagadora. O sistema vai tentar contornar isso aí. Só que é difícil, né, contornar interesses. O Lula vai dar o passo para trás e vai colocar o Pacheco? Não vai. Como que vai ser isso aí? Vai ser o Messias? E aí o Alcolumbre vai e barra a indicação do Messias? É uma maluquice completa. E o Moraes está do lado agora do Alcolumbre contra o Lula e quer que seja um centrão, para estar lá do ladinho dele, e ele falando, ó, pelo amor de Deus, blinda, não deixa eu tomar um impeachment não. Essa é a realidade. Tem também a questão das pesquisas eleitorais que eu quero comentar com vocês. Tenho certeza que vocês acharam alguma coisa estranha aí. O Flávio Bolsonaro, ele anunciou sua pré-candidatura à presidência e no mesmo dia já saiu pesquisa, já começaram a divulgar pesquisas aí. Datafolha, segundo turno, Lula 15 pontos à frente do Flávio, 5 apenas do Tarcísio, querendo dizer, né, que o Flávio é pior que o Tarcísio. Enfim, cheio de pesquisas sendo divulgadas. Mas como assim? O cara acabou de divulgar, acabou de lançar sua pré-candidatura e já tem pesquisa saindo aí para todo lado. E eu digo para vocês o seguinte, confiar em pesquisa eleitoral no ano da eleição é difícil, né? É complicado, não é? Vocês confiam em pesquisa eleitoral? Deixa para mim nos comentários aí. Se é difícil acreditar em pesquisa em ano eleitoral, fora do ano eleitoral, você precisa saber disso aqui, ó. Pesquisas eleitorais não precisam ser registradas em ano sem eleições. Gente, é uma verdadeira palhaçada pesquisa eleitoral fora do ano eleitoral, que é o nosso caso agora. Então, eles fazem o que querem. E aí eu até separei aqui, para detalhar bem direitinho, que eu faço questão de compartilhar para vocês. É importante que você saiba disso aqui, sobre pesquisa eleitoral. No ano da eleição a gente já não confia. Que tem registro obrigatório, todas têm que registrar, requisitos detalhados, que é quem contratou, valor, metodologia. Agora, não precisa falar nem quem contratou, nem a metodologia, onde que eles pesquisaram. Então eles manipulam a pesquisa do jeito que eles querem. Divulgação de informações, não tem fiscalização nem penalidade, enfim, é uma bagunça, é totalmente manipulável. Então, no ano eleitoral, existe esse regramento mínimo, que ainda eles conseguem mudar. Fora do ano eleitoral, gente, é assim, é a piada da piada. Eu sei que, por exemplo, na periferia ou público com menos escolaridade tende a votar no Lula. Então eu mando os pesquisadores para aquela região, você entendeu? Que fica fácil manipular só com isso? Não, os jovens até certa idade tendem a votar no Lula. Então eu vou para a porta de uma universidade onde tem mais jovens. Enfim, é totalmente manipulável. O PT pode contratar e a pesquisa nem falar que foi o PT que contratou. Eles não precisam divulgar quem é o contratante. Enfim, eu não confio em pesquisa eleitoral nem no ano da eleição, salvo raras exceções. Algumas pesquisas. Paraná Pesquisas, Veritá, que eu acompanhei nas eleições municipais, que acertou bem. Agora, fora do ano eleitoral, piada completa. Então, deixa aí o alerta para vocês, vamos aguardar a decisão do Fux, vamos torcer pela briga do Moraes com o Lula, que isso aí é questão de tempo, eu já falei isso aqui no meu canal, quem me acompanha sabe disso, e pesquisa eleitoral fora do ano da eleição, a hora que você vê, passa batido. Todas essas que saíram aí, Bolsonaro atrás, não sei o quê, esquece. O Lula tá derretido, o governo Lula tá derretido, não é à toa que todo mundo tá pulando. Eu vou te mostrar agora o que a mídia escondeu de você, que Alexandre de Moraes fez, que Fux comprovou e que a mídia abafou. E eu fiquei estarrecido quando eu descobri o que foi escondido e você vai ficar horrorizado com as injustiças de Alexandre de Moraes que estão sendo escondidas pela mídia. Ontem eu publiquei aqui no canal uma análise sobre 2 decisões do ministro Luiz Fux anulando todos os atos do STF em julgamentos do 8 de janeiro. Mas eu ainda não tinha tido acesso aos votos do ministro Fux. E esses votos mostram verdades escondidas pela mídia. Eu tinha feito vídeo em cima de notícias e imprensa e ainda assim, só com base nisso, já deixou claro que o voto do Fux é muito relevante. Ele planta sementes da reversão de todas essas injustiças lá no futuro. Mas aí eu fui atrás dos votos do ministro Fux e o que eu encontrei me deixou chocado. Você não vai acreditar no que a mídia escondeu de você e tem escondido em todos esses casos do 8 de janeiro.
Vamos começar com o caso em que o Fux votou para anular tudo e para inocentar a Cristiane Angélica. Guarde esse nome. Cristiane Angélica. Ela é uma senhorinha de 59 anos, balconista de padaria, e ela passou a ser investigada pela Polícia Federal simplesmente porque ela tirou uma foto com a bandeira do Brasil nos ombros. Não. Eu não tô brincando. Olha aí a foto. Por essa foto. Olha aqui o que diz a própria decisão. A ré passou a ser investigada em razão de uma foto divulgada na internet em que aparece sorrindo em via pública com uma bandeira do Brasil sobre os ombros. Que crime, hein? Aí, depois disso, a polícia foi lá, vasculhou a vida dela e achou uma outra foto dela, agora dentro do Congresso Nacional. Olha aí que grave. Só isso. Gente, é só isso que tem contra ela. Não tem absolutamente mais nada contra ela. Mas sabe o que é pior? Você não vai acreditar nisto aqui. A Cristiane, ela tirou uma foto com o policial legislativo durante os atos. Olha aí a foto. Ela tirou a foto com esse policial, os dois ali sorrindo. E aí o policial foi ouvido como testemunha. E eu já vou te contar o que ele disse. Mas veja antes o que ela disse. Dá uma olhadinha aqui no que ela disse. A Cristiane, segundo o próprio depoimento dela, entrou no Senado com o restante do grupo de senhorinhas porque elas estavam fugindo das bombas de efeito moral de gás lacrimogênio que eram jogadas pelas forças de segurança. Essa é a história que ela conta aqui no depoimento dela, retratado aqui na decisão. Aí o Moraes vai dizer, ela tá mentindo, ela tá querendo aí livrar a própria barra. Só que no processo criminal, primeiro, não basta você achar que ela tá mentindo, você tem que provar, ter prova de que a pessoa fez coisa errada. Agora, segundo que, pra sorte dela, ela tirou essa foto com o policial. Essa foi a grande sorte dela. Porque aí foi possível localizar esse policial. E hoje ele virou promotor de justiça em Santa Catarina. Ou seja, ele acusa bandido. Ele processa criminosos. Ele defende a democracia de verdade. E ele foi ouvido. E sabe o que ele disse no testemunho dele? Com o juramento de dizer a verdade? Ele disse que a Cristiane estava sentada com a bandeira do Brasil, rezando no Senado Federal e que ela não quebrou nada. Esse foi o depoimento dele. Olha só o que ele disse aqui no depoimento, que a PGR não colocou na denúncia e que a mídia não mostrou para você. Olha aqui, no plenário do Senado Federal, as pessoas estavam sentadas, rezando, com bandeiras do Brasil, entre elas a acusada. Também informou que acompanhou a acusada por, no máximo, 30 minutos, período em que não a viu depredando o patrimônio público. É óbvio, gente, senhorinha, 59 anos, é lógico, tava lá rezando. Quem acha, em sã consciência, que ela tá lá depredando o patrimônio público? Segue aqui. O plenário não foi quebrado. Eram senhoras que estavam orando, rezando com a Bíblia, Alexandre de Moraes, faixa do Brasil. E a senhora Cristiane, eu lembro que estava nesse grupo de senhoras, literalmente, senhorinhas com a Bíblia na mão, orando. Olha isso aqui agora que eu vou te mostrar. Olha aí, se segura a sua indignação. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações. Narrativa, ministro Moraes. Narrativas não, fatos confirmados por provas, inclusive por um promotor de justiça. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Fatos confirmados por provas. De que elas estavam orando, de que elas não destruíram nada. Aí a mídia mostra o Moraes falando isso aí que eu mostrei pra vocês, ele dizendo que é uma narrativa, que senhorinhas estavam orando com a Bíblia na mão. A mídia mostra isso e não mostra que ele estava mentindo. Justamente eles que dizem que querem combater fake news, tanto o Moraes como a grande mídia.
Eu quero ver agora combater essa fake news do Moraes. E você tá sentado na cadeira? Se não, sente. Porque esse não é um caso em que simplesmente não tem prova para condenar, não. Esse é um caso em que tem prova da inocência dela. Mas ainda assim, Moraes condenou a Cristiane, essa senhorinha de 59 anos, pobre, humilde, balconista de padaria, que não tem quem a defenda, que foi pega com uma bandeira e uma bíblia na mão, rezando, e condenou ela a uma pena de 14 anos de prisão. 14 anos de prisão. Sim, 14 anos de prisão. Por tentar dar um golpe de Estado. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Você ficou indignado tanto quanto eu, então compartilhe o máximo para esse vídeo chegar aos próprios ministros, para eles ficarem constrangidos, para que eles, aqueles que não viram isso, vejam a verdade que Moraes não está contando nos seus votos e que Fux está mostrando e provando. Curte o vídeo para chegar ao máximo de pessoas. Gostaria da sua opinião deste vídeo, o que vocês acham, meu amado? Em breve os patriotas vão sair da papuda. Em breve eu creio que o presidente Jair Messias Bolsonaro vai sair desta prisão. Todos os nossos amigos e irmãos em Cristo patriotas. Meus amados, a ordem de Deus é para você orar, para você clamar. Não abaixe a guarda, amém? Vamos entregar a nossa nação para Deus. E quando nós entregamos a nossa nação para Deus, as coisas começam a fluir. Quem me conhece há muito tempo sabe que nós estamos aqui no canal divulgando, falando a verdade. Eu jamais estarei manipulando ou enganando você. Eu gosto de trazer a verdade. Doa o que doer, mas a verdade tem que ser dita. Nós não podemos ser enganados ou manipulados por espírito de Jezebel ou por causa de um demônio chamado Mamon, por causa de dinheiro. Amém, meus amados? Eu acredito, meu amado, que o que vai prevalecer no Brasil, Deus não gosta de mentira, Deus gosta da verdade. Quem gosta da mentira é o diabo. Nós gostamos da verdade, tá certo? Então compartilhe esse canal, dê seu like. Estamos aí lutando pelo Brasil e vamos vencer essa batalha na oração e no arrependimento.